Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Muito obrigado a todo mundo que está chegando aí. Bom, vocês viram que Pernambuco não cabe numa live só, né? E aí, com tantos comentários e tanta gente aí pedindo, a gente está agradecendo. Obrigado, Marlita, aí chegando. A gente está agradecendo aqui ao Roberto, ao Frederico, que vieram contar um pouquinho mais do que está sendo feito, produzido por esse pessoal super criativo. Que eu não conheço ainda o Nordeste do Brasil, mas tenho muita curiosidade. Tenho familiares de 1830 que se formaram em Olinda, meu Deus do céu. Olha só. 1836, meu ancestral se formou em Olinda. Bom, o Frederico tem um livro, tem vários livros, né? Mas tem um livro de terror que ele está lançando, e nós vamos falar bastante sobre isso, e também sobre a pesquisa histórica, né? Que eu acho que hoje está se misturando tudo. Mas antes de tudo, eu vou pedir que eles se apresentem. Roberto, por favor, você quer começar? Vamos lá. Boa noite, gente. Afonso, obrigado pela mais uma vez essa oportunidade, né, da gente estar aqui batendo papo. Para quem não me conhece, eu sou Roberto Beltrão, jornalista, escritor. Sou bem conhecido pelo trabalho que eu desenvolvo na internet, que é o projeto Recife Assombrado. Olha, quem está aí já é o Oscar Nestares, gente boa demais, nosso amigo de São Paulo. E eu desenvolvo o projeto O Recife Assombrado, né? Sou um dos criadores desse projeto, que visa trazer as antigas lendas do Recife, de Pernambuco, do Brasil, dar visibilidade a essas lendas. É um projeto que já está na internet há mais de 20 anos, e nós temos o site, as mídias das redes sociais, estamos agora fazendo podcast, e também produzir alguns livros, né, algumas coletâneas de contos, tem um livro, o Almanaque Pernambucano dos Causos, Mal-Assombrados e Lorota, que a gente vai falar um pouquinho mais. E é isso, assim, então eu trabalho sempre nesse campo do imaginário e do fantástico e do sobrenatural. Muito obrigado, Roberto. Temos outra live com o Roberto aí, vocês procurem aí. E o Oscar vai estar aqui, já esteve aqui com a gente, e vai voltar aí para falar de Dorian Gray. Frederico, por favor. Bom, boa noite. Afonso, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui e junto com o Beto, né? E a gente está nessa caminhada faz um tempo, né? Inclusive, eu falo para todo mundo, né? Que eu comecei a mostrar meu trabalho enquanto escritor de horror, né? Enquanto escritor de gênero, no site do Recife Assombrado, né? Que o próprio Recife Assombrado, o site, ele já é uma instituição pernambucana, né? Tá aí há 20 anos. Eu não conheço outro site que esteja aí há tanto tempo, né? Eu não digo nem de gênero, mas qualquer outro site, né? Os mais antigos, sei lá, o UOL, American Online, essas coisas não existem mais, mas o Recife Assombrado tá lá. E eu sou historiador, né? Na verdade, as pessoas se espantam um pouco porque eu sou mestre e doutor em história, mas eu sou bacharel em gastronomia. Eu comecei trabalhando com alimentação, né? Eu trabalho com alimentação ainda, mas hoje eu me vejo muito mais como historiador e como escritor. Eu tenho 2 livros de história, um de história da alimentação, outro de história da fotografia, e ano passado eu lancei o Carapaça Escura, que é um livro de histórias curtas de horror, que se passam aqui em várias partes de Pernambuco. Genial, muitíssimo obrigado. Bom, vocês são, né, estão trazendo, o Recife Assombrado, ele recebe também muitas informações, né, depois a gente vai comentar aí, ele vai recebendo histórias, então também uma enciclopédia, né. Vamos começar então com esse seu lado, Frederico, que é muito interessante, né, claro, cada um de nós vai usando suas referências, né, seus estudos, suas pesquisas, para criar, né, então, e você tem todo esse lado historiador. Você foi terceiro lugar na categoria gastronomia no Jabuti, e você trabalhou as influências francesas na alimentação. Queria que você falasse um pouquinho desse livro e dessa questão do ritual, né? A corte francesa muito ritualizada. Pois é, esse livro, A Francesa, ele é, na verdade, a minha dissertação, né? Ele foi o resultado da minha pesquisa do mestrado que foi aqui na UFPE, na Federal de Pernambuco, em História Social do Nordeste, e eu comecei a trabalhar. Eu queria trabalhar com influência estrangeira e queria trabalhar com alimentação por causa da minha formação em gastronomia, né? Então, dentro do período que eu queria abarcar o francesismo, né, que é essa presença francesa,
era uma coisa muito, muito clara, né, dentro do recorte histórico que eu peguei, que foi final do século XIX e começo do século XX. Né, a pesquisa vai até o final da década de 20, do século passado, né? Então, eu comecei a trabalhar com isso aí. Eu trabalhei muito com jornal, né, com muita fonte primária, e eu descobri que não tinha tanta gente trabalhando com o francesismo na alimentação do Recife, né? Essa época de afrancesamento do Recife do Brasil, né? Foi uma época em que as capitais brasileiras, né, Recife, Belém, Porto Alegre também, São Paulo, Rio de Janeiro, claro, Salvador, elas buscavam se mostrar, né, não quer dizer que elas eram, elas buscavam se mostrar enquanto locais modernos, sabe, que estavam acompanhando tudo que era feito no mundo civilizado de então, que era a Europa, claro, né, e dentro da Europa, a França. Então, a palavra de ordem era se mostrar civilizado, moderno, progressista, ou seja, para você se mostrar essas coisas, você tinha que se mostrar francês. Era assim que se pensava na época, né? Porque a França, se acreditava, tinha a primazia dessas qualidades, né? Então, era muito comum que as pessoas tivessem uma influência muito grande da França nos seus mais diversos aspectos, né? Então, era comum que as pessoas estudassem livros em francês. Então, você estava estudando engenharia, medicina, direito, muita coisa vinha de fora. Então, muito livro era francês, do direito francês. Então, as pessoas tinham que aprender a falar francês para poder acompanhar os livros na faculdade. Então, tinha muita revista de moda francesa, a toilette, ou seja, o conjunto do vestuário feminino era muito francês. O masculino era mais inglês, mas o feminino era bem francês, sabe? Arquitetura francesa, engenharia, sanitarismo, ideias de sanitarismo francês, urbanismo, paisagismo, botânica, enfim, música, etiqueta e, claro, alimentação. Né? E isso acabou ficando evidente também aqui no Recife. Então, eu fiz um trabalho em que eu busquei pegar esse francesismo na alimentação do Recife e eu acabei descobrindo coisas que eu nem imaginava, para falar a verdade. E isso tem um pouco a ver com a eugenia. Isso parte para uma discriminação, então. Porque o que é brasileiro não é tão bom. A eugenia já é outra coisa, né? A eugenia é uma pseudociência, né, que busca, enfim, classificar as pessoas pelas suas características fenotípicas, né, tipo formato da cabeça, a distância entre os olhos, a grossura dos lábios, que sim, como você falou, é uma coisa muito preconceituosa, né? É puro racismo travestido de pseudo-bobagem que quer parecer ciência, né? E isso há muito tempo que não tem nenhum tipo de seriedade, né? Mas o que acontece aí não é eugenia, é uma espécie de síndrome muito comum do brasileiro de pensar que o que vem de fora é melhor, né? De achar que, bom, o Brasil não faz nada que preste, né? E isso é uma coisa que vem de muito tempo, né? O brasileiro, historicamente, culturalmente, ele mais ou menos se comporta ao contrário do americano. Enquanto que o americano ele é muito fanista, a ponto de exagerar, da arrogância, o brasileiro faz o contrário, né? Ele despreza a própria história, a própria cultura, a ponto de ser injusto, né? Então, por muito tempo o Brasil, e quando eu falo por muito tempo, eu falo até os tempos atuais, né? Porque, enfim, a gente sabe como são as coisas no Brasil, né? Então, existia essa coisa de você tentar se mostrar civilizado pela cultura de fora. E essa cultura era francesa. Claro que tinha outras influências, tinha influência inglesa, alemã, até americana mesmo, né? E óbvio também que o Brasil tem sua própria cultura brasileira, do interior e das cidades também, que estava se formando e tudo mais, né? Dizer que havia esse francesismo muito forte não quer dizer que era só o francesismo, que enfim, as pessoas não tinham a cultura brasileira. Tinha, só que essa cultura estava em formação e, principalmente para as elites, Afonso, o mais agradável, o mais desejável era se mostrar enquanto francês. Não quer dizer que as pessoas fossem afrancesadas o tempo todo, né? É aquela coisa, as pessoas podiam até fazer um banquete
né, com champanhe, com espumante francês, mas muitas vezes em casa, na privacidade do lar, ele preferia tomar cachaça mesmo. Né? Mas tomar cachaça era feio, toma em casa. Né? Mas num banquete, para a imprensa ver, vamos tomar espumante francês. Eu comentei isso porque até na USP não só houve muito essa questão da eugenia, né? Os que fundaram a USP tinham um pensamento eugênico, mas também se falava francês no início, né? Isso nos anos 30, é muito interessante, né? E tem o Gilberto Freire, que parece que ele lutou um pouco também contra, né, esse pensamento pseudocientífico aí. Mas, sim. Robertão, queria te perguntar assim, bom, você então está sempre pesquisando, sempre, né, indo a campo, vamos dizer assim, e que fatos você descobriu na história do Recife que você achou assim, puxa, eu não sabia isso sobre história, e aí eu descobri através da minha pesquisa sobre assombrações, vamos dizer assim. Essa relação aqui no Recife é muito estreita, né? Do imaginário popular com os acontecimentos históricos. Então, uma coisa que me remete, assim, quando eu não tinha... Comecei a pesquisar essa coisa de história da assombração, o primeiro caminho foi o livro de Gilberto Freire, né, Assombração do Recife Velho. Ele falava na história da Praça Chora Menino, né? Caiu o Fred aí. Mas o que acontece? Que ele... essa história foi a história da cidade traumatizada, né? Porque era um evento histórico que eu não tinha conhecimento, assim, que isso não passa no nosso estudo normal de escola e tal, sobre história pernambucana, não foi contado, assim, né? Que era a história... Que ano que foi mesmo? Foi em meados do século XIX, né? Uma tropa... como que seria hoje correspondente à polícia militar, vamos dizer que se fosse isso, né? Da província, os soldados de baixa patente se revoltaram contra os oficiais porque eles tinham problema de atraso de salários e tal, e também muitas punições físicas. E aí eles se revoltaram, né, os soldados contra os oficiais. E houve uma verdadeira guerra no Recife durante vários dias, né, as pessoas ficaram em guerra, esses soldados de baixa patente contra os outros soldados, contra os oficiais, e houve muito tiro e muita morte, né? O historiador Pereira da Costa diz que foram pelo menos 300 mortes nesse período, né? E morreram crianças e mulheres, né? Então, no local onde foi uma das batalhas desse evento que ficou conhecido como Setembrizada, porque se deu num tempo de setembro, né, no mês de setembro, num desses locais que hoje, na época, agora ele é uma área bem deserta, assim, bem movimentada, muito movimentada Recife. Na época era uma área deserta, um ermo, assim, né? Meio que um charco, assim, um lugar que não tinha uma terra que não tinha muita função, mas ali foi palco de uma batalha, e dizem que nessa batalha crianças morreram, e mulheres. E a partir disso, isso traumatizou tanto a cidade que eles começaram a dizer que aquele lugar era o lugar do chora menino, onde se ouve o choro fantasmagórico das crianças, né, que choravam ali, que morreram ali. E até hoje existe uma praça no Recife, exatamente nesse lugar, que se chama Praça Chora Menino. E engraçado que o recifense, ele não, ele esqueceu, assim, como isso faz muito tempo e é uma coisa que não constou muito dos livros de história, ele esqueceu muito dessa história, assim, né? E muita gente acha que esse Chora Menina é uma coisa meio poética, assim, é uma coisa mais, né? Mas, na verdade, é uma história de uma tragédia, né? Então, o imaginário... Sim, pois não. Desculpa, que ano foi fundado o Recife mesmo? Fred, com você, historiador, sabe mais do que eu. Vai fazer 500 anos, né, agora. A cidade está bem próxima porque disso. Isso que eu pensei, né? Bem... Recife é a capital mais antiga do país, né? Sim, e Olinda eu acho que é a capital, é a universidade mais antiga, né? Olinda, ela... Você até falou no começo, né, que teve um antepassado aqui que se formou em Olinda, né? Sim. Olinda teve a primeira, junto com São Paulo, né? A primeira faculdade de Direito do Brasil. Exato. Se eu não me engano, 1826. Foi lá no Mosteiro de São Bento. Começou no mosteiro, né? O mosteiro serviu como, enfim, prédio, infraestrutura, né? As aulas começaram lá e depois se construiu um prédio no Recife, né? Até porque Recife é ganhando cada vez mais importância em relação a Olinda.
que é o prédio da Faculdade de Direito, né, que temos hoje no centro da cidade, que é um prédio super bonito, e depois o curso ficou para Federal, né? Para Federal. E sim, Recife é a capital mais antiga do Brasil. Né? Portanto, tem muita história, né? E muito castelo aí. Exatamente, tem muito castelo. E mais alguma aí que você quer contar, Roberto? 1537. Obrigado. Um local histórico muito importante para a história do Recife é o Teatro de Santa Isabel, porque foi um teatro construído também no século XIX, né? E ele era mais do que uma casa de espetáculo, assim, onde vinham as apresentações teatrais, as óperas, né? Os concertos de música clássica e tal naquela época, e também é lugar de debate da sociedade. As pessoas se reuniam, né, para debater. E era um tempo que estava muita efervescência da questão do abolicionismo, né? Então, Castro Alves e outros intelectuais debateram no Teatro de Santa Isabel, e é um lugar cheio de história, né? É um prédio que até hoje ele é aberto, assim, ele é um marco na cidade, assim, tá no bairro de Santo Antônio, né? Junto ao Palácio do Governo, que é a sede do governo estadual, junto ao Palácio da Justiça, que é a sede do TJPE, né, o Tribunal Regional, e ele chegou a ser destruído por um incêndio, mas depois foi totalmente reconstruído, né, foi feito pelo Louis Verger Vautier, que era um arquiteto francês, né, que ele tem uma construção neoclássica, né, muito bonita e tal, e dentro desse teatro, até hoje, o pessoal conta muitas histórias de assombração. O pessoal que trabalha no teatro diz o seguinte, né? Ó, o pessoal do teatro em geral diz o seguinte: ó, teatro sem assombração não é teatro, né? Tem que ter assombração, assim como tem que ter morcego também. Morcego também passa frequência do teatro. Então, esse lugar, que é um lugar histórico, né? Que ele é um símbolo do Recife, assim, o Teatro de Santa Isabel. E é legal que o Castro Alves, por exemplo, eles falavam em voz alta, né? Eles subiam lá no camarote e declamavam, Declamavam, né? E tal, quer dizer, tem toda aquela coisa da poesia, da vivência da poesia, né? Além dos debates políticos, porque como hoje, assim, a arte não era isenta, participava, né? Os artistas participavam dos debates políticos. E até hoje, assim, segundo Gilberto Freire, ele conta que até hoje, de noite, quando o teatro está fechado, sem espetáculo, e está muito tempo fechado porque questão de pandemia, né? Se ouve os aplausos fantasmagóricos da plateia, né? E também os assovios, né? Se ouve assim, mesmo estando deserto lá o teatro, mas se ouve isso. Dizem, lá tem um piano de cauda antiquíssimo, né? Dizem que esse piano toca sozinho. De tarde o pessoal se afasta do piano e ele, mesmo com a tampa fechada, ele tá lá tocando uma melodia, né? E o pessoal se aproxima e diz assim... Ó, eu acho que a gente já contou isso na outra live, hein? Senão o pessoal não vai ver a live passada. Não, porque são as questões da história, né? Então, sim, claro. Porque, Roberto, é lá no Santa Isabel que tem uma lenda da bailarina queimada, que morreu no incêndio e dança lá. Eu não sei se... Toda queimada, não? Eu não sei se a bailarina é queimada, assim. O pessoal vê uma bailarina lá, né? Que é vista no dia durante o espetáculo. Aliás, na noite que não tem espetáculo, ela dança sozinha, sem música, né? No teatro, né? Então, ela é um fantasma recorrente, né, do local lá. E dizem que, inclusive, ela é vista, essa figura da bailarina, é uma figura muito tristonha, assim, com uma roupa de balé antiga, né, e dança sem música, mas diz que existe um facho de luz sobre ela, assim, fantasmagórico também, e às vezes é vista essa assombração nos espelhos das frisas, né, do teatro, né. Então, tem uma conexão com a história, né, muito forte, né. Vocês viram que o Frederico já aumentou um pouquinho, né? Já tá entrando aí o criador, né? É assim que as coisas vão, né? Porque a história, todas as histórias lendárias, ela tem várias vertentes. Nenhuma história, ela é única, assim, né? Ela não é uma história fechada, encapsulada, e é isso aqui. Tem várias versões de cada história, assim, né? Então se conta várias versões. Eu já identifiquei, assim, em pesquisa, ver que
a mesma história é contada de várias formas e tem outras origens e as pessoas contam outras coisas, né? Então é uma coisa Porque, normal isso aí. como você falou, pegou fogo no teatro, né? Então, agora não Exato, adianta perder. Essa bailarina agora para sempre vai ser bailarina queimada. Queimada. Vai virar canônica, né? Vai ser a versão oficial agora, vai ser a bailarina queimada. Exatamente. É bom que todos os autores estão aqui, né? Daqui a pouco eles vão ter que entrar, ó. Tá aqui o João Parísio, João André Paulo, Balaio, André o Oscar, Balaio, diz que já fez um passeio. Camila também, nojosa, tá aí, viu? Camila Inojosa, nossa amiga aí. Olha, Camila, aí. depois vai ter uma, nós vamos fazer ano que vem. Vamos ver se ano que vem a gente consegue fazer uma só com as meninas, hein? Olha, Camila, show de bola. Sinto muita falta de umas assombrações aqui em São Paulo. De São Paulo. Oscar, a gente tá abrindo uma empresa de exportação de fantasma. Exatamente. A gente envia no caminhão, Sedex, a gente tá vendo o formato ainda, né? Mas você encomenda, a gente manda. Não só fantasma, né? Vamos mandar lobisomem também, é mais caro. Lobisomem monstro. Perna cabeluda, vamos mandar tudo, assim. Aí vai ter uma tabela de criptídeos, qualquer coisa assim, animais fantásticos, a gente envia tudo. Você escolhe e a gente... Vamos reconstruir aí os casarões, daí tá. A gente enche fantasma. Fred, vocês viram que até 20 minutos a gente não saiu da segunda pergunta, né? Fred, você... Eu também fiz história, né? Então a gente tem todo um método, né, de pesquisa na história. Claro. Queria que você falasse dessa relação entre método da história, se você aprendeu alguma coisa com esse método para escrever também. E assim, se você... Alguns fatos que você pode contar, sem dar spoiler do conto, mas alguns fatos que foram te inspirando. Puxa, isso aqui daria uma boa história. Por favor. Bom, eu falo para todo mundo que eu comecei a escrever de maneira mais disciplinada com a história, né? E eu comecei a ser pago para escrever. Para ser sincero, as únicas ocasiões em que eu fui pago para escrever foi nas minhas bolsas de mestrado e doutorado. Que foi porque, enfim, né, dentro das ciências sociais, né, dentro de história, geografia, de filosofia, você tem a pesquisa e tem as aulas e tudo mais, mas a escrita é um componente essencial, não é nem importante. Você não pode trabalhar a história sem escrita, ainda mais do ponto de vista da pesquisa. Se espera que você apresente o resultado final e esse resultado final se espera que seja escrito. Então, eu sabia que eu tinha que sentar e escrever de qualquer forma. E eu lembro até hoje o conselho do meu orientador, né, professor Flávio Weinstein, porque dá um pânico no começo, né? Você vai ver seus colegas ou outros trabalhos que você... Aí tá lá aquela, sei lá, uma dissertação de 300 páginas, 400, você entra em pânico, né? Você quer desistir do mestrado, você acha que nunca vai conseguir escrever tudo aquilo, né? E ele sofre, não tem mistério. Você escreve uma dissertação ou uma tese, que é maior, como você escreveria um artigo. Só que, em vez de ser um artigo só, você vai escrever 10. Agora, com calma, né, um de cada vez, sem problema, né? Cada artigo vai ser um capítulo. E isso é uma coisa que eu trago para mim também. Eu até deixo como conselho, assim, para quem escreve ficção e quer escrever... Geralmente se começa com contos, né? Porque são mais curtos. Mas quem quer escrever um romance... Não tem que ficar com medo, não. O romance, você escreve como se estivesse escrevendo um conto. Cada capítulo vai ser como se fosse um conto, só que eles vão estar entrelaçados. Você vai com calma, escrevendo um de cada vez. Então, são esses macetes que a gente vai pegando, sabe, Afonso? Agora, claro. E algum fato, assim? Desculpa. Perdão? Você... Teve algum fato que você disse, puxa, isso aqui daria um bom conto, que você acabou utilizando? Sim, o próprio Carapaça Escura, né, que dá nome ao livro, que é a história de um escafandrista, né, ou seja, um mergulhador que usa aqueles escafandros, né, aquelas roupas de metal e borracha bem antigas, né, que se usavam para mergulhar e ficar muito tempo submerso antigamente, veio da minha pesquisa. Na verdade, não tinha nada a ver com o que eu estava pesquisando. Eu estava pesquisando alimentação, cultura, mas eu acabei dando de cara com essa história fantástica, né, de um escafandrista no comecinho da década de 60, eu acho que a notícia é de 61, alguma coisa assim, no Diário de Pernambuco. E o Diário de Pernambuco sempre fez muita matéria, entrevista com pessoas que eles achavam interessantes da época. Esse cara aqui é uma figura, então vamos entrevistar o cara.
O que Ele foi é um bacana, jornal porque, que assim, existe há muitos anos, né? Há um como? século, não sei. Há muito, muito tempo existe esse diário, né? Diário de Pernambuco é o mais antigo das Américas, né? Em circulação. Ele é antigo, eu cento e cinquenta anos, né? acho que é Mais de cento e mais, cinquenta né? anos, Acho né? que ele é de 1830, Mais por de 50 aí. anos. É Os muito tempo. historiadores agradecem, né? Inclusive, o Diário de Pernambuco, ele está todo digitalizado e disponível no site da Biblioteca Nacional, viu, pessoal? A Biblioteca Nacional é uma das ferramentas mais incríveis que você pode imaginar, gratuita. Você pode buscar por palavra, você pode baixar algumas edições. Não é todo país que tem isso, não. Se você for na Inglaterra, você vai pagar para fazer, e caro para uma coisa assim. Então, só esse aposto aí. E voltando, eu achei a história desse escafandrista, e tinha foto dele, né? E ele era um cara assim, que ele tinha uma profissão muito diferente, muitíssimo perigosa. Mas ele era um anônimo, né? Ele era mais um trabalhando no Recife, tentando sobreviver, né? Sendo que a profissão dele era essa, de escafandrista, né? Então ele contava que ele já era um senhor de idade, já tinha uns 60 anos de idade, negro. Ele dizia que ele não ganhava bem. Ele dizia que a roupa era antiga, que o equipamento era antigo, que dava defeito, E é engraçado que ele falava com muita fatalidade. Ele dizia assim: olha, eu já sou velho, eu já enterrei vários colegas de aprendizes e eu sei que vou morrer assim também. Mas é a única coisa que eu sei fazer na minha vida, sabe? Então aquilo ali me deixou muito impressionado, sabe? E me deu uma angústia também. Eu fiquei pensando, caramba, imagina uma história de escafandrista onde existe a parte da fantasmagoria, né? Do, 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 daquela parte do horror que assombra ele, do fantástico, e ao mesmo tempo tem o horror do real, né? De um cara que está no Recife, na década de 60, e ele ganha muito mal, e a vida dele é muito complicada, e ele tem um trabalho muito perigoso, e as pessoas morrem ao redor dele, e ele não morre por algum motivo, isso angustia ele também, porque ele não sabe porque ele está vivo ainda. Então, tudo isso se juntou e saiu a história do Carapaça Escuro. Puxa, que legal, né? E bom, me perguntaram aqui, ó, como era no meu caso a questão da pesquisa. Eu não tenho muito essa coisa de ir no arquivo. Morei do lado do arquivo em São Paulo, mas não ia. Mas no meu caso, por exemplo, a leitura, o estudo sobre os alquimistas, eu tinha uma professora que é especialista, né, nesse tema da alquimia espanhola, que é a Goldfarb, Ana Helena Goldfarb. E aí me inspirou num livro mesmo, Mercúrios, que fala de alquimistas e vampiros. Só para responder a pergunta. O Oscar aqui falando da nossa jabuticabas, né? A votação que funciona e a Biblioteca Nacional, graças a Deus, né? Bom, vamos avançar um pouquinho. Roberto, você quer fazer alguma pergunta aí para o nosso amigo Fred? A pergunta que eu queria fazer é o seguinte, Fred. Qual é a conexão? Porque quando você trabalhou essa coisa do Carapaça Escura, teve esse aí, inclusive, Afonso, é uma coisa, abrir um parênteses aqui, esse conto foi concebido, teve a concepção desse conto, Carapaça Escura, é interessante essa história aí, porque foi o seguinte, em 2017, né, Fred, aquele ali, que a gente fez? Foi 2017? Acho que sim, né? Rapaz, cada vez que a gente lembra, a gente diminui um ano. Aí, daqui a 10 anos, a gente vai dizer que foi nos anos 80 que aconteceu. Mas 2017, né? Eu acho que foi. Foi o seguinte, o Recife Assombrado promoveu um evento, dois eventos, né, assim, seguintes, que era o Festival Recife Assombrado, que era no Sesc, um dos Sescs aqui do Recife, era justamente o Sesc de Santo Amaro, que era próximo ao cemitério, né? Aí uma das atividades prévias do evento, porque tinha cinema, tinha teatro, várias coisas, né? Palestras e tal, mas e tinha essa integração com a literatura. Então, uma das coisas que a gente promoveu foi o seguinte: juntamos um grupo de escritores e fomos para a casa de Gilberto Freire, com a permissão, né, da Fundação Gilberto Freire, para passar uma noite lá e nessa noite conceber histórias de assombração, né? Então estavam lá. Vocês iam entrevistar ele.
Não, seria ótimo, né? Mas não apareceu. Invocamos o espírito dele, mas eu acho que ele estava entre a Casa Grande e a Senzala e não apareceu. Mas fizemos lá, então, até alguns que estão aqui, como o André, o Parísio, participaram dessa noite, né? De aventuras aí, cada um concebendo a sua história, mas muita discussão, muita conversa também, muito bate-papo. E foi aí que Fred Lembrando concebeu. também, né, Beto, a André de Sena, né? Grande André de pesquisador de Sena, literatura, que né, é que também conhecido. estava Sim, lá. André de Sena, exatamente. Que estava também, né? Se Vou não contar me o engano, bastidor está de aqui. aniversário hoje, não é isso? É? Não Eu sabia, acho ué. que Parabéns aí, André de Sena. Eita, não sabia Então, também. amigo André, parabéns. Então, Vou mandar um telegrama para ele. vamos mandar, porque é só ele, né? Mas Só assim, por ele correio. recebe as informações. Então, aí lá, Fred, eu acho que o Fred já tinha ideia, né? E trabalhou o conto lá, acho que ele não começou nem terminou lá, né, Fred? Mas trabalhou lá a ideia do conto. Mas, e quais outros aspectos históricos ali, assim, fatos históricos que tocaram você na produção dos contos do Carapaça Escura, né? Porque tem uns contos muito, assim, é, de todos os contos que tem lá no livro, na coletânea, esse é o que tem, assim, uma coisa mais fechada mesmo com a questão da história. Mas eu noto que você trabalhou muitos outros contos relativo a essa questão da cultura popular, do linguajar popular, do imaginário popular. Como é que você chegou nessa fonte para trabalhar assim os outros contos desse seu livro de estreia como autor de horror? Bom, alguns dos contos, eles são, digamos, uma história própria, né? Eu acesso ao meu arquivo de memórias e isso acaba servindo de combustível, né, de mote para a história. Por exemplo, o último conto, que é Faxear, que é a história de pescadores que ficam presos num curral marinho. Eu tenho até que explicar isso aí, né, porque muita gente, mesmo pessoas daqui, que moram no litoral, na beira-mar do Nordeste, não sabem o que é isso. Mas antigamente se faziam currais na beira do mar. O que é isso? Você faz um monte de madeirame que você coloca na beira da água e você faz como se fosse um curral para peixe. Você faz da seguinte maneira: você constrói ele dessa forma, de maneira que o peixe ele vai entrando pela parte mais larga e vai até a parte mais estreita. E na hora de voltar ele não consegue, né? O peixe ele não entende que ele consegue passar de volta, né? O peixe é burrinho, coitado. Então ele fica preso naquele curral e aí a pessoa que é dona do curral, o que é ilegal, já que é na beira do mar e o mar em teoria de todo mundo, mas enfim, antigamente era bagunça, né? As pessoas iam lá e construíam. Você podia ir lá e andando, você e podia recolher os peixes. Então, é uma coisa até muito engenhosa, sabe? Então, o que acontece? As pessoas invadiam os currais que tinham dono, que já era uma coisa legal. É como se fosse um ladrão roubando um ladrão, sabe? E esse último conto, Faxear, ele fala disso. São pessoas que entram num curral para peixes e eles ficam presos lá, como se fossem os próprios peixes, e eles passam a ser perseguidos por fantasmagorias do mar, e aí, quem quiser saber vai ter que ler. Mas isso veio de uma coisa que aconteceu comigo, né? Eu, ali pelos anos, eu era bem novo, sei lá, 90 e pouco, 93, 94, e a gente ia para uma casa de praia, eu acho que era Pitbull, é uma praia que tem por aqui, as pessoas conhecem, e a gente ia para lá, e numa ocasião, um pessoal decidiu ir pescar faxeando. E o que é faxear? É uma técnica antiga que as populações indígenas da beira do mar, daqui do Nordeste, já usavam. Na época deles, eles pegavam um feixe de folha, de galho de árvore, amarravam nas costas e tocava fogo aqui. Então, quando você vai para a beira do mar em uma noite sem lua, né, alguns peixes, como as agulhas, por exemplo, elas vão atrás, elas são feitas mariposas, elas vão atrás da luz, né? Porque pensam que é a lua, e elas seguiam pela lua. Então, numa noite sem lua, elas pensam que aquela luz que está no seu facho é a lua, então elas se jogam em cima de você. E elas fazem isso mesmo, isso acontece. Você está com o seu samburá, elas pulam dentro, assim, é uma coisa engraçada.
Então, as pessoas faziam isso, e aí quando a gente fez, não foi assim, tocando fogo, né? Pelo menos isso, foi de maneira muito mais perigosa. Era com um bujão de gás amarrado às costas e um lume em cima da cabeça. Mas era década de 90, sabe? Aquela época que, enfim, ninguém... Aqui é terror, né? Era década de 90, aquela época que ninguém usava cinto de segurança, você colocava 15 meninos no carro, colocava a gente dava carona no porta-malas, esse tipo de coisa, né? Que hoje em dia não se faz mais. Eu não sei porque eu nasci depois. O Oscar está dizendo aqui, ó, por favor, aqui só tem 2 caras numa moto. Eu estou me sentindo exatamente assim com vocês contando isso tudo aí, que eu nem faço ideia. O Oscar também fez uma pergunta bem legal aqui, ó, que era justamente o que eu ia perguntar, né? Porque você coloca no seu currículo, Frederico, sobre... você faz parte de uma geração de autores de fantasia. Eu ia perguntar justamente disso, das influências que vocês têm, né, tanto aí da região quanto internacionais e tal, e ele fez mais ou menos a mesma pergunta, né? As relações, então, com as antigas assombrações. Eu não sei se ele está falando assim dos autores, dos escritores ou da geração mesmo, né? Mas vou responder das duas formas. Assim, eu vejo que assim, da nova geração, muitas das histórias de assombração se perderam, as pessoas não têm conhecimento, né? A nova geração não tem conhecimento. Daí que o Recife Assombrado ajudou um pouquinho nesse processo, porque a gente começou a tentar resgatar isso, trazer isso para a nova geração, que acessava a internet e tal. E o que eu sentia sempre, assim, é que existia um grande interesse da nova geração de conhecer aquelas coisas, porque, assim, aquilo é como se fosse um conhecimento adormecido, que em algum momento, assim, na família, nos amigos, se falou de alguma daquelas lendas, mas não se tinha mais um aprofundamento. E quando a gente toca naquele assunto ali, lembra aquela história e aprofunda, então existe um grande interesse, né? Principalmente de infância, talvez, né, Roberto? Exatamente, porque a história de assombração é uma coisa muito ligada a esse imaginário infantil, né? Visto que durante muitas décadas aí, isso era uma tradição, eram as vós que contavam as histórias de assombração, eram as tias, né? Existia uma relação nesse sentido aí. Então, o que acontece é o seguinte, vamos imaginar que hoje, para uma geração mais nova, existe um grande interesse pelo fantástico, assim, tanto é que fenômenos da cultura pop como Harry Potter tem um grande apelo, mais recentemente Game of Thrones, o pessoal adora, não sei o que, né, toda aquela fantasia de Tolkien, né, o Senhor dos Anéis, não sei o que, e às vezes o cara não sabia, o menino lá, a menina, a garotada, o adolescente, não sabia que na esquina dele tinha umas histórias tão sinistras e estranhas e mirabolantes quanto essa, né, então quando a gente começou a contar essas histórias para essa geração começou a trazer, mas claro que não fomos os únicos, né? Fizemos parte de um movimento que tem outras pessoas fazendo também. Mas o que eu sinto é que existe um gigantesco interesse, né? Tanto é assim que muitas vezes, seguidas vezes, eu sou convidado para participar de palestras e tal para alunos, para estudantes. Livros que eu organizei foram adotados pela Secretaria de Educação do Recife, então foram levados para as escolas, né, como paradidáticos. Ano passado eu fiz uma série de palestras para alunos do ensino médio superior, né, que é assim, 7ª série, 8ª série e tal, sobre isso, e eles fizeram, e que a mais do que receber a informação, eles fizeram, isso foi um trabalho que eu fiz em conjunto tem um departamento aqui da prefeitura que chama Projeto Manuel Bandeira, que é de incentivo à leitura. Então, eles provocaram, deram subsídio a essa geração para que eles conhecessem as lendas e provocaram, e houve uma produção textual sobre isso, sobre essas histórias, né? Então, o interesse é gigantesco, entendeu? E além disso, assim, desperta muito os próprios escritores, né? Os escritores também estão instigados com isso. E tem essa porta giratória aí, como a gente estava falando, né, Frederico, que desperta também, pô, que lugar era esse, que histórias, né, que histórias reais aconteceram aí, sei lá, o que é real, né, hoje em dia. Frederico, fala um pouquinho, então, obrigado, Roberto, fala um pouquinho, Frederico, sobre essa geração, então, de autores de fantasia, que influências vocês teriam? Bom, existe uma geração no Brasil e no Nordeste e no Recife, né, de autores
do Fantástico, né? Que trabalham com... E aí, bom, isso é uma coisa que a gente tem um grupo, né? Claro, porque tudo na vida agora é grupo de WhatsApp, né? Enfim. Então, a gente debate muito o que é o fantástico, que tipo de termo a gente vai usar, literatura especulativa, é o insólito, é o realismo fantástico, enfim. De maneira geral, para facilitar, vamos dizer que a gente trabalha com fantástico. E o fantástico se subdivide em diversas categorias, né? Então, você pode ter... Dentro do fantástico tem o horror, tem a ficção científica, né? Tem e aí vai se desdobrando. Tem o gótico, as distopias, as utopias, o steampunk, e vai. Então, nós temos aqui, pelo menos em Pernambuco, né, Beto, uma geração que trabalha fantástico e que tem eu diria que pelo menos uma inclinação maior para o horror, né? Embora não trabalhe só com horror, né? O Carapaça Escura, que é o meu livro, ele é praticamente todo de horror, né? Beto também, claro, ele trabalha muito com horror, mas temos também André Balaio, que também é do Recife Assombrado, que ele também tem um livro de contos que é o Quebranto, que trabalha com fantástico, mas nem sempre com horror, né? Tem alguns contos de horror, alguns são com elementos fantásticos, né? E por aí vai. João Paulo Parísio, né? Que premiadíssimo aí, né? Ele é vencedor do Prêmio Emílio Boba Filho do ano passado, não foi isso, Beto? Exato. JP ganhou? Rômulo César Melo, né? Também que ele não... que é um poeta e contista, né? Pernambucano dessa nova geração e cronista, que a obra dele de contos não contempla tudo fantástico, mas tem muitos elementos do fantástico, né, que ele traz. E eu acho que o mais característico é o seguinte, assim, involuntariamente essa geração, eu acho que não toma isso como uma bandeira, como uma forma de limitar a criação, mas assim, existe em toda essa criação aí desses autores que a gente falou, muitas características regionais, assim, né? Traz essa coisa de um certo conhecimento, tanto de história quanto de cultura popular, traz para dentro dessa ficção, entendeu? Então, eu acho que essa é uma característica interessante. Todos eles, de alguma forma, trazem isso, assim, trazem essa característica, embora que isso não seja assim, como se fosse um limitante. Essas pessoas só fazem dentro desse aspecto. Mas isso é uma coisa que se tornou natural, né? A vontade de traduzir certos pensamentos e conhecimentos e costumes nossos, assim, né? Por exemplo, André Balai tem uma história muito interessante aí, que chegou a ganhou o prêmio Off Flip, né? Um conto que é uma história que bem recorrente que tem no Nordeste, que é a história onde as pessoas morrem, bota-se uma cruz para que aquela alma não seja tomada pelo diabo. Então ele construiu toda uma narrativa em torno de uma história dessa aí, a cruz anda, se desloca, não sei o quê, mas justamente essa nova geração ela tem um desejo de trazer assim, uma coisa até involuntária, de trazer esse tipo de conhecimento, esse cenário, né? Então, por exemplo, o Fred tem no livro dele aí um conto que é muito bom, é um dos melhores que eu gosto do livro, que chama Cabidela. Porque no livro ele trabalha... a galinha. É a galinha cabidela. Porque afinal ele consegue isso, né? Que no Brasil se chama galinha molho pardo, né? Que seria, aqui chama galinha cabidela. E ele está tratando ao mesmo tempo dessa coisa totalmente regional e de uma coisa universal, que é a violência doméstica. E bota isso tudo embalado num conto de terror, né? Então eu acho que essas são as características dessa geração todinha que tá surgindo agora, que está produzindo aqui no Recife, né? E em outros lugares do Nordeste também. Inclusive, a gente pode falar de uma onda do próprio Nordeste, né, velho? Porque temos aqui Márcio Benjamin, né? Lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Exatamente. Que ele já tem 2 livros, né? Tem 2 livros de conto. Ele tem um romance e acho que ele está prestes a lançar outro romance. É isso, Beto? Outro romance, exatamente. Com essa pegada. E sem falar que ele tem roteiro, teatro, rádio, podcast, filme, série e faz um monte de coisa. É multimídia ele. Que legal, gente. Olha, estou conhecendo bastante coisa. O pessoal está elogiando bastante aqui, ó. Esse Roberto é muito bom, faz literatura até contando história, fazendo pergunta. É verdade, além de muito simpático. Obrigado. Nojosa, que também é escritora, nós precisamos saber mais dela aí. E o Oscar dizendo que admira demais a produção
do Pernambucano do Insólito. Realmente, e os filmes, né? E você falando, Roberto, me lembrou, assim, do Marcelino Freire, né? Que traz alguns elementos do seu local, mas que não é uma literatura, vamos dizer assim, regionalista, nem nada, assim, né? De certa forma, sim. transforma isso, né? E realmente, enfim, mistura tudo. Roberto, você tem alguma pergunta aí para o Fred? Outra pergunta é essa, né? Assim, o que é que o que é que você acha, Fred? Que a gente já avançou nessa questão dessa literatura de horror, né? Assim, do fantástico e do horror. Mas será que a gente consegue, tendo uma pegada regional? Isso é um desafio, né? Isso é um desafio. Tendo essa pegada regional, assim, sem ser regionalista, porque tem uma diferença bem clara aí nessa, com os elementos culturais que a gente tem, com as informações que a gente tem, por que a gente não avança agora para a criação do maravilhoso, ou seja, uma produção que se assemelhe a uma produção de um Tolkien, de um Martin? Será que a gente consegue avançar para isso aí? Porque eu acho que isso era uma coisa interessante, porque a gente tem um universo mitológico muito forte e muito concreto, assim. E agora eu não. Assim, eu sei que tem outras pessoas no Brasil produzindo isso, né? Que está trazendo essa coisa de fantasia usando elementos. Mas em Pernambuco isso não se produziu ainda, pelo menos eu não conheço. E aí, Fred, será que a gente consegue avançar para esse campo aí da fantasia? Ou deixar só abrir um parêntese, porque a gente já falou aqui sobre o New Weird, né? Que é meio uma mistura de tudo, de horror, de fantasia, e aí cabe tudo. E policial, qualquer coisa, né? E nós vamos falar de novo aqui, acho que em dezembro, com o Fernandes, né? O Fábio Fernandes. Tem isso aí também, né, Frederico? Só para... Então, eu acho, Beth e Afonso, que na questão do subgênero da fantasia, né, dentro do fantástico, a impressão que eu tenho é que, claro, o Brasil sempre teve uma influência grande, né, a gente falou sobre isso quando falou do meu livro, né, da cultura estrangeira, e com o fim do francesismo a gente começou a ter uma influência muito grande do americanismo, né, então, assim, quase sempre quando a gente pensa em literatura de gênero hoje em dia, a gente pensa na produção americana. A ficção científica nos Estados Unidos é muito forte, né? Fantasia também, horror, Stephen King e tudo mais. O que me parece é que a fantasia ela acabou formando alguns padrões estéticos tão fortes a partir do trabalho de Tolkien, com O Senhor dos Anéis, que meio que cristalizou aquilo ali para o mundo ocidental. Ou seja, para o mundo ocidental, de maneira geral, né, ou seja, para a Europa e para os países que foram colônias europeias, e, enfim, hoje são países independentes como o Brasil e para os Estados Unidos, fantasia quase sempre é sinônimo de algo semelhante a Tolkien. Não precisava ser, e não precisa ser, mas para muita gente é. Então, assim, fantasia pode ser qualquer coisa. Deixa eu dar um exemplo bem fácil e rápido aqui. Quem lembra daquele filme O Labirinto, com o David Bowie, dos anos 80? É um filme de fantasia, né, que tem uma mitologia própria, que não tem nada a ver com Tolkien, né? O Hilo Lanterna da Magia, não é Tolkien também, é fantasia. E por aí vai. Mas para muita gente, quando você fala em fantasia, você está falando de elfo, de anão, de orc, de Hobbit ou algo parecido, entendeu? E isso acabou ficando muito cristalizado no Brasil também. Então, assim, a gente tem muito autor de fantasia nacional que acaba fazendo uma espécie de pastiche do que já é feito há décadas em outros países, na Inglaterra e nos Estados Unidos. O que é válido, né? As pessoas podem e devem escrever o que elas querem, né? Mas eu acho que há material e há oportunidade para escrever uma fantasia que tem elementos nacionais, né? Onde o leitor ele possa se identificar dentro daquele contexto de uma fantasia, de um maravilhoso nacional, de elementos brasileiros, né? Agora, existe já um público para esse tipo de fantasia e algumas pessoas vão
preferir escrever dentro desse nicho de mercado, né? Então vai ter muito autor brasileiro escrevendo um livro com elfo, com anão, com duende, com fada e tudo mais. É mais ou menos por aí. Eu tenho um exemplo aqui que eu acho bem, assim, dessa possibilidade, que é esse livro do Ian Fraser, né? Ian Fraser, que é o Noir Carnavalesco, que é... Eu não li o livro, assim, eu já ouvi boas resenhas sobre ele, assim, mas que ele é justamente isso, né? Cria uma fantasia meio contemporânea, né? Que figuras do folclore se misturam com uma história de policial noir, né? Quer dizer, eu acho que existe espaço para isso, assim, né? Talvez assim o que precise seja esse desapego às fórmulas sedimentadas, né? Porque como eu digo assim, eu acho que não é pecado, não é nada errado se um autor brasileiro falar sobre uma história europeia, falar sobre mitologia nórdica e tal. Isso porque a arte não tem essa fronteira, eu acho que ela não tem essas limitações, não. Eu só posso falar do que, se você conhece o assunto, se você domina aquelas referências, você pode escrever sobre tudo, né? Mas o que eu acho é isso que você falou, assim, eu acho que no campo do horror, da literatura do horror, a gente já conseguiu quebrar. Muitos autores conhecem os autores clássicos, né, do horror, de Edgar Allan Poe, Lovecraft, Clive Barks, Stephen King, não sei o que, conhecem tudo isso, né? Por exemplo, a gente comentou aqui o Márcio Benjamin é super fã do Stephen King, mas ele produziu ele trouxe tudo aquilo ali para dentro do universo de escrita dele, mas foi além, né? Criou outros padrões, criou outras formas, né? Então acho que talvez nesse campo daí falte essa vontade, né, de criar. Embora que já tenha gente, eu citei esse exemplo, esse livro que eu não conheço, até pretendo conhecer, mas de gente que já está no campo da fantasia. Eu acho que seria um desafio aí para os autores nordestinos também. Porque me parece que tem assim já o pessoal que faz um steampunk assim em quadrinhos. Eu não sei o autor, mas diz que é muito. Eu não li também, mas é muito bom, né? Que ele traz um steampunk assim com os cangaceiros, um visual cangaceiro e high-tech ao mesmo tempo, né? Então isso tudo tem todo um campo de possibilidades aí gigantesco em aberto que pode ser explorado, que ainda não foi explorado. Eu acho que falta um momento assim de os autores que estão chegando agora se desapegarem dessas formas, né? A gente começou a nossa conversa aqui falando sobre essa questão do apego ao francês, à cultura francesa, né? Tudo isso a gente tem que conhecer, a gente tem que conhecer os clássicos europeus, tem que conhecer a cultura africana, asiática, enfim, e começar a gerar, a partir dessas referências, os nossos próprios padrões, né? Uma lição que a gente trouxe aqui muito do movimento Mangue e do Chico Science, né? Que ele fazia exatamente isso, né? Agora, Roberto, você não acha às vezes que pode ser que tenha havido uma espécie de estereotipação do que era o popular? Porque, de repente, o popular, sei lá, por exemplo, eu fui escrever sobre fadas. E as fadas devoram pessoas, né? Sim, acho que é verdade. Seria interessante também dizer, bom, o que ficou assim o Saci? Será que o Saci sempre foi essa figurinha tão bonitinha, né? Então, de repente, se você for procurar mais fundo, pode ser que esses monstros sejam bem outros, né? Tem uma pergunta aqui, ó. Mas essa pergunta é tão complexa que eu acho que a gente vai deixar para depois, tá? Porque agora o Fred tem que fazer uma pergunta para o Roberto, por favor, Fred. Minha pergunta é o seguinte. Diga lá. O Recife Assombrado está com 20 anos, daqui a pouco 21, né? Então ele já vai se emancipar. Ele é adulto. Maioridade. O Recife Assombrado, ele tem filme, né? Tem filme com a marca do Recife Assombrado, tem quadrinho, tem caneca, tem camisa, tem tudo. O que não tem ainda é um livro que conte a história do site do Recife Assombrado. Sim. Quando é que a gente vai ter um livro que conte essa história? Rapaz, a minha proposta é a seguinte: eu conheço um historiador muito bom que tem mestrado e doutorado, e ele poderia trabalhar nesse projeto aí. É uma ideia, né? É uma ideia. Um tá passando pro outro. Vocês viram que virou essa live, né? Não, eu penso assim não penso tanto num livro, mas no audiovisual, assim.
talvez um documentário, sabe? Eu acho que seria uma coisa interessante, mas não muito assim, sobre a gênese, como é que é o bastidor do site, não, mas das pessoas que fizeram, que passaram por ali, né? Porque o projeto, eu acho que o André Balai está assistindo aqui a nossa live e vai concordar comigo, sempre teve uma característica assim, não era aquela coisa da gente falando para as pessoas, assim, unicamente, era de dar voz a várias pessoas, né? Colaborativo, Então, né? colaborativa, era uma coisa que, então muita gente de artes plásticas colaborou, fotografia, e escritores, né? Então eu acho que eu queria fazer assim, fazer um documentário com essas pessoas, porque você veja, como você mesmo comentou, né? Assim, começou o seu primeiro conto de horror foi publicado no site, né? Era uma coisa até que se passava na faculdade, na Universidade Federal, né? Tá lá que a gente leu. Eu tenho 3 contos lá, eu acho, no site aí. Tem 3 contos, exatamente. E a gente leu esse conto, eu me lembro que a gente leu esse, pô, que esse cara escreve, eu não conhecia você, assim, não conhecia. Aí, esse cara escreve muito bem, vamos botar, esse conto é bom, cara. Então era mais nesse sentido, assim, né? Eu acho que a contribuição do projeto é expandir. Então, tem pessoas hoje que fazem, trabalham com esse trabalho, que não passaram, não fizeram parceria com a gente, mas que trabalham também com essa coisa do imaginário popular, do Recife das Assombrações, e que é ótimo isso, é excelente, porque a ideia do site era essa aí, era provocar a produção, provocar as pessoas para quererem conhecer mais, e produzir, e inventar, e pegar esse material que é tão rico, né? Então, quem sabe, né? Vamos ver. Eu acho que esse ano é um ano muito desigual, porque teve essa loucura todinha, pandemia, não sei o que, PPP, mas ano que vem, quem sabe, né? Vamos pensar nisso, é uma possibilidade, né? Será o próximo caminho, eu acho. Vocês nunca pensaram em publicar os contos em papel? Aquela Não, coisa foram publicados, assim, o primeiro livro que, quando a gente, a coisa do atrevimento, né? Quando começou o site, aí logo uns 2 anos depois, já tinha muita gente que mandou contos, né? Tinha os contos e os protocontos, que é como é que se diz, os causos, né? Que as pessoas mandavam. Então eu fiz uma reunião daquilo ali, fiz um trabalho de editoração em cima daquele material de curadoria, não sei o quê, e a gente publicou um livro chamado Histórias Medonhas do Recife Assombrado, que eu, modestamente, né? A gente conseguiu fazer foi um livro ilustrado, tivemos na época um apoio de uma editora que foi muito atuante aqui, que é a Bagaço, Edições Bagaço. Eu assim, atrevidamente, cheguei lá com o meu caderninho, totalmente no caderninho, né, e levei lá pro editor, e ele já me conhecia assim, aí pegou assim o livro e disse, rapaz, eu vou publicar. Loucura, né, porque ele não sabia nem, porque ele não leu, mas assim, eu vou publicar, isso aqui é bom. E realmente, modestamente, a gente pode dizer que isso é um clássico do horror pernambucano, se é que existe isso, porque estragou várias gerações, né? Então é muito comum a gente estar num evento e estar vendendo o livro Histórias Medonhas do Recife Assombrado. E aí chegar uma pessoa assim que tem uns 20 anos e dizer assim, eita, quando era criança eu li esse livro. Então, isso aí virou uma produção, né? E fizemos outra coletânea que chama Malassombramentos, que é de vários autores também, que tem outro formato assim. Então, sempre foi, né? E isso nesse dia porque a gente nunca conseguiu reunir esses contos que a gente produziu lá na casa de Gilberto Freire numa coisa só, que seria uma coisa interessante, mas ótimo, porque todos esses contos foram publicados no livro dos autores, né? Porque eles foram apresentados no festival na época, e depois cada autor publicou. Parece que o João Paulo Paris estava me contando esses dias que um conto que ele produziu lá, que era enfocar a história do Papa Figo, né, que é uma lenda muito conhecida aqui de Pernambuco. Ele vai publicar esse conto aí pela editora Vacatussa por esses dias. Ele me contou isso aí. E eu achei ótimo, porque eu gosto muito desse conto, que eu fiquei até chateado com ele, porque no conto ele mostra uns peixes ornamentais chamados beta, né? Esses betas são meio que o mote da história que envolve o Papa Figo. E eu digo, pô, eu era louco para escrever uma história envolvendo as betas, né? E o João Paulo Paris fez uma narrativa magnífica. Eu também tenho história com peixe beta, para vocês verem como o elemento peixe beta é forte aqui em Pernambuco, né? Porque ele tá nos mares, ele aparece muito por aí. Não, é um peixe que não nem é pernambucano, assim, nem é brasileiro, mas ele é muito comum nos aquários dos pernambucanos. Ele é importado. Assim, né?
Ele é Ele é um peixe asiático, que né? ele é um peixe que ele se arma. Ele é um É, peixe pequenininho, mas quando o peixe beta macho vê outro É peixe aquele que beta tem uma macho, cauda, assim, né? isso, ele se arma exatamente. todinho. Então, é comum que eles brigam, inclusive. Se deixar os dois no aquário, um vai matar o outro. É o peixe Tem de o briga, alfa e o chama-se peixe de beta. briga. É. O alfa quer matar o beta. Pessoal, vamos ter que avançar aí. Eu vou ter que fazer essa pergunta, né? Eu sei que o Frederico já falou bastante do livro, assim, mas, Fred, porque algumas vezes a gente está vendo, eu tenho entrevistado vários autores contemporâneos, e a gente vê que o horror acaba sendo uma linguagem para trabalhar temas, né? Que às vezes são sociais, às vezes políticos, enfim, quase não há violência no Brasil, né? Então, queria que você falasse assim de alguns temas que você trabalhou no livro, sem necessariamente dar spoilers do conto. Bom, uma coisa que eu procuro fazer, Afonso, de maneira que eu espero que não seja panfletária, é colocar. Porque, no final das contas, a gente lê um livro, a gente pega uma narrativa para ver conflito. Né? O conflito ele pode ser em maior ou menor escala. Ele pode ser uma discussão, ele pode ser até um olhar. Um olhar pode ser um conflito numa história. Né? E pode ser uma coisa muito maior, pode ser uma briga, pode ser uma guerra, enfim. Mas a gente quer ver conflito, a gente quer ver, né, tiro, porra de bomba, por assim dizer. Então, eu procuro trazer isso aí e eu diria que dentro do meu estilo de escrever horror, eu busco traçar uma espécie de linha entre o horror do cotidiano, do social, da vida real, que é o horror que o brasileiro conhece cotidianamente, em maior ou menor escala, né? Que é o horror da violência cotidiana, das violências cotidianas, né? Que a gente sofre, né? E claro, dependendo de quem você é no Brasil, você vai sofrer certos horrores, certas violências sociais, né? E outras não. E tentar equilibrar isso aí com os horrores do fantástico, os horrores sobrenaturais. E eu acho que quando a gente escreve horror, um dos nossos objetivos é atormentar os nossos personagens, né? A parte da minha diversão, pelo menos, é torturar esses desgraçados que são meus personagens. Então, eu faço mais ou menos isso. Eu exponho os meus personagens a dois tipos de horror. O horror do fantástico, sobrenatural, e o horror do cotidiano, do social, né? E eu faço uma aposta comigo mesmo. Será que eu consigo criar um horror social, cotidiano, tão terrível que ele chega a rivalizar com o horror sobrenatural? Que é o caso do Carapaça Escura, né? Você tem fantasmagorias, né, que aparecem para o protagonista, mas a vida real dele, sem o sobrenatural, já é assustadora, porque ele pode morrer a qualquer momento, ele ganha muito mal, ele trabalha com equipamentos defasados, e tudo mais. Beto também falou do outro conto, Cabe Dela, que é uma mulher que trabalha, ela cozinha, né, ela faz marmita num lugar muito pobre, né, e ela tem um marido que é encostado. Enfim, são esses horrores do real, do cotidiano, que competem, por assim dizer, com os horrores sobrenaturais. Então, é mais ou menos por aí que eu procuro fazer minha narrativa de horror. Nossa, muito legal. Porque me lembrou até o Quiroga, né? Tem o Horácio Quiroga, tem também uma galinha degolada aí. Roberto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Rio São Francisco. Você andou fazendo alguma pesquisa? O que você descobriu por lá? Assim? Bom, é porque, na verdade, assim, uma região muito rica, né? Ali, o São Francisco, na confluência ali porque ele encontra vários estados, passa por vários estados, né? E ele tem muitas, como ele é uma espécie de milagre dentro daquela região do sertão, né? Que é um lugar muito devastado pela seca, geralmente, pelo um clima muito rude, e o rio é um milagre no meio daquilo ali. Então ele tanto desperta medo, quanto desperta devoção, né? Então, falam, por exemplo, assim, tem uma lenda lá de uma minhoca, que isso é uma coisa essa figura que se repete em várias histórias, narrativas, assim, uma espécie de cobra gigante, né? Que vive amarrada ali perto do rio,
e que se em algum momento, e ela é amarrada pelo cabelo da Nossa Senhora, se ele for desfeito esse nó, ela vai causar uma destruição, né? Então existem umas lendas assim. E eu, particularmente, eu conheci bem, tem uma cidade aqui muito pujante, aqui, muito forte economicamente aqui em Pernambuco, que é Petrolina, né? Que ela fica banhada totalmente pela o São Francisco, e do outro lado fica Juazeiro da Bahia, que é uma cidade muito conhecida também. E lá proliferou, assim, cresceu uma história que eu gosto muito, que eu cheguei a editar eu fiz um conto, né, produzi um conto sobre essa lenda, que depois foi transformado em história em quadrinhos pelo André Balaio como roteirista, que é a história do caboclo d'água ou do nego d'água, né, que é uma criatura marinha não, anfíbia, né, um ser que habita lá dentro as profundezas do São Francisco e que atormenta os ribeirinhos, né, atormenta os ribeirinhos. E ele rasga as redes, ele captura, que é uma coisa característica assim dos encantados, né, e dos duendes, captura as crianças, né, para levar para o fundo do rio. E aquilo ali tudo tem uma significância muito grande para o ribeirinho, porque quer dizer o medo que ele tem do próprio rio, assim, a devoção, o respeito que ele tem, porque isso todas essas lendas, elas se traduzem da seguinte forma: as pessoas que convivem com aquela força natural, aquilo ali se incorpora, se traduz numa lenda, num mito muito forte, que alerta as pessoas sobre os perigos que aquilo ali representa, né? Então, esse rio ele é sumidouros, não é isso? Exatamente, né? Tem até um caso recente aí do ator da Globo fazendo fazendo uma novela, e ele se arriscou no rio e um sumidouro desse aí consumiu ele. E aí, no imaginário popular, né, muita gente sabe o caboclo d'água e tal, né? E é justamente isso, porque ele é misterioso, assim, ele é profundo, ele é escuro, ele é negro, né? Negro nesse sentido de não ter luz, assim, de ser uma coisa abissal, né? E realmente assim, para ser um rio, ele tem uma profundidade, às vezes chega a 40 metros, 50 metros, né? E apesar de ele ter sido domado pelo homem nesse sentido de produção de energia elétrica e tal, mas mesmo assim ele ainda preserva isso, né? E essa é uma região muito rica desse imaginário, né? Tanto é que é o lugar das carrancas, onde as pessoas botam aquelas figuras assustadoras de madeira, né? Características na proa dos barcos, para assustar esses espíritos maus que podem ameaçar os pescadores, que podem destruir os barcos dele, né? Então, é um lugar muito, assim, né? Eu tomei contato mais profundo com essa história justamente quando eu estava fazendo a pesquisa para o livro o Almanaque Pernambucano dos Causos, Malassombros e Lorotas, que eu fiz junto com a folclorista Rúbia Lócio, né? Então é um livro de verbetes, assim, que tem uma característica muito lúdica, né? Ele demorou a ser publicado. E toda aquela pesquisa que eu trouxe que a gente fez para o livro, né? Se traduziu em alguns contos que eu fiz, e um deles foi sobre o Caboclo d'Água, né? A história de uma menina que desafia, assim, essas forças da natureza e acontecem coisas estranhas. Eu não vou contar, né? Porque você e essa socióloga, como é que é o nome dela? Saíram, fizeram Rúbia Lócio. Esse foi um trabalho muito interessante, porque eu tinha amizade com ela, assim, porque eu tinha uma admiração muito grande pelo trabalho dela, que era uma pessoa que dedicou muito da vida dela. Ela fazia parte, atualmente não faz mais, mas da Fundação Joaquim Nabuco, né, que é um órgão do governo federal, mas que tem uma força muito grande na cultura pernambucana, no sentido da pesquisa social, na pesquisa cultural, preservação histórica, né, e ela trabalhava justamente na área de folclore disso aí, dessa instituição. E na época a gente conversava muito, né, eu trocava experiências com ela, aprendia muita coisa. E aí surgiu a ideia da gente produzir alguma coisa nesse sentido, e ela começou a fazer pesquisas, né? Ela fez muito mais a pesquisa do que eu, assim, eu acompanhei ela em algumas situações, mas ela fez muito mais. Me coube mais nesse trabalho, assim, a questão de redação, de reunir, de editar, sabe, assim, de formatar e tal, mas foi um trabalho fantástico, porque ele é uma coisa lúdica, né? E ele foi publicado pela editora Maçangana, que pertence à própria Fundação Joaquim Nabuco, né? E é um livro de grande sucesso aqui, o pessoal compra muito, assim, tem muito interesse, porque ficou um livro ilustrado, muito bem ilustrado, né, pelo
artista plástico Fábio Rafael, e é um trabalho bem interessante, assim, nesse sentido, né? Daí que, voltando àquela questão que o Oscar falou, a meninada se interessa demais. Quando eles tomam isso na mão, que eles veem aquela riqueza, né? Quantas histórias estão ali contadas de forma resumida, mas estão ali ditas, né? E quantas histórias, mais ou menos? Olha, são 12 capítulos, em cada capítulo tem pelo menos 5 histórias. Então é bastante história. Além legal, disso, né? eu trago poesia popular, trago aquela coisa das superstições, assim, o que é que você deve fazer para se prevenir das assombrações, dos mal-olhados, que isso aí tudo, né, aquela coisa bem popular mesmo, assim, que as pessoas não sabiam mais, não sabem mais disso, né? Mas aí a gente traz tudo isso aí e com muitas referências assim à literatura também, porque a ideia do trabalho é que as pessoas conhecessem o imaginário e ao mesmo tempo se interessassem em conhecer as obras originais, né, que deram origem a ele. Que legal, obrigado, Roberto. Fred, eu vi que você pesquisou também uma base, não sei se uma base, mas tem uma história de que Recife tinha uma base americana, que é algo que eu tinha até esquecido. E você pesquisou fotografia nessa época. Você pode falar um pouquinho desse trabalho, por favor? Bom, quando eu terminei o mestrado, eu resolvi tentar um doutorado lá na USP, né? E consegui, com a orientação do professor Henrique Soares Carneiro, historiador. E aí eu resolvi tentar continuar trabalhando com o que eu estava trabalhando antes, que era alimentação e influência estrangeira. Então, seguindo o recorte do tempo, né, acabando ali a década de 20, eu fiquei entre 30 e 60, e aí isso me trazia para uma mudança de paradigma cultural, em termos de influência estrangeira. A gente passa do francesismo ao americanismo no Brasil, né? E aí eu comecei a trabalhar com isso. Então... É aquela política de boa vizinhança e tal. Politicamente, sim, né? Mas existe também uma questão muito grande de projeção de poder, né? Dos Estados Unidos sobre a América Latina. E, claro, existem várias formas de se projetar poder, né? Existe o que a gente chama de soft power, que é projetar poder sem ser através da força militar direta, né? Então, uma forma de projetar poder é através da influência cultural, né? Você bombardear os outros países, não com bombas, mas com a sua própria cultura, que é o que os Estados Unidos... eles faziam isso na época como uma política do governo. Hoje em dia nem precisa mais, porque a gente consome os Estados Unidos voluntariamente, né? Espontaneamente e de maneira desenfreada, né? Há muito tempo já, assim. Mas na época, os americanos eles queriam, né, essa primazia, isso era muito claro. Eles queriam essa primazia, né, de ter a América Latina como zona de influência deles, né, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos como o grande líder das Américas, né, da América Central e da América do Sul. E isso começa na década de 30, né, com os filmes de Hollywood, que começam a vir para os cinemas daqui do Brasil em massa. Revistas como a Time, a Life, que eram revistas muito bem feitas, com muita reportagem fotográfica, que mostrava cidades americanas enormes, Nova York, Chicago, as pessoas ficavam muito impressionadas. Música, danças, o que você pode imaginar. E alimentação também. Muitas missões religiosas aí no Nordeste, né? Tivemos alguns, sim, né? Nós tivemos alguns, né? Inclusive, Gilberto Freire estudou aqui no Colégio Americano Batista, né? Que era um colégio protestante e onde se dava aula em inglês. É um colégio que existe até hoje. Um colégio bem antigo. Gilberto diz que ele foi alfabetizado em inglês, né? Esse é o detalhe aí. Gilberto Freire, ele fez a sua carreira acadêmica em parte nos Estados Unidos, né? É interessante lembrar disso aí. Ele visitava muito os Estados Unidos, gostava muito. Ele frequentemente, de vez em quando, ele comparava Recife a Nova Orleans, né, por causa dos rios, dos pântanos, dos jacarés, da cultura negra, do carnaval, da alimentação. Enfim, aí eu comecei a trabalhar com isso aí. E trabalhar com presença americana, nessa época, no meio da década de 30 e 60, você tem a Segunda Guerra Mundial, claro, né? As pessoas não sabem muito, Afonso, que não sabem de duas coisas, né? Primeiro, que o Brasil participou ativamente da Segunda Guerra Mundial, não só defendendo a costa brasileira, né, e aí predominantemente o Nordeste, de ataques de submarinos alemães, e ativamente
enviando tropas para a Itália, né? Tem gente que não sabe isso até hoje, né? Que foi a Força Expedicionária Brasileira, que foi a FEB, os pracinhas foram para a Itália, ficaram entre 44 e 45, lutaram lá no sul da Itália. Algumas pessoas sabem disso, né? As pessoas não sabem que a Segunda Guerra Mundial ela não estava simplesmente acontecendo lá longe, no Pacífico, na África, no norte da África, na Europa. A Segunda Guerra Mundial ela tinha impactos diretos no nosso dia a dia aqui, porque, enfim, era uma guerra mundial. Então, por exemplo, os navios não podiam navegar com liberdade, eles podiam ser afundados. Então, parava as exportações. Na época, o Brasil era completamente, 100% dependente de exportar combustíveis. Então, se passou a racionar a gasolina, as pessoas faziam fila de carro nos postos de gasolina, tinha que ter cupom para poder controlar, teve racionamento, começou a faltar alimento no mercado, sabe? E no meio de tudo isso, nós tivemos a presença militar americana. Né? O que aconteceu era o seguinte, o Brasil, para você ver como a história é uma coisa engraçada, né? O Brasil tinha um exército muito defasado na época. Um exército que não tinha condições nenhuma de defender o Brasil em caso de invasão inimiga. Veja como as coisas se repetem. Vai lutar contra os Estados Unidos, você sabe, né? Então, Getúlio Vargas, ele tinha consciência disso aí, né? E no começo do conflito, os grandes parceiros comerciais do Brasil eram os Estados Unidos, né? E justamente a Alemanha. Vê que coisa, né? E aí o que acontece? Em dezembro de 41, há o ataque japonês a Pearl Harbor, né? Ou seja, um ataque do eixo, né? Dos países do eixo. E aí, lógico, os Estados Unidos declaram guerra às potências do eixo, né? A Itália, a Alemanha e Japão e aliados desses países, e se juntam aos aliados, a França, a Inglaterra, e todos eles estão resistindo à expansão nazista na Europa. E aí, a partir daí, Vargas faz aquele jogo pendular, né? Eu vou tentar agradar os americanos, agradar os alemães ao mesmo tempo, para não perder nenhum e tentar lucrar o máximo para o Brasil, né? Conseguir os acordos comerciais, continuar vendendo café, né? A Alemanha que era o país que mais comprava café do Brasil na época, e o café era o combustível da industrialização de São Paulo ainda, e vamos que vamos. Sendo que isso aí acabou, isso tinha... Vamos começar e acho que caiu, não. Tô te ouvindo, mas tá travando um pouquinho. Repete a tua última frase. Estão me ouvindo ainda, pessoal? Para mim, parece que caiu. Então, como eu tô ouvindo, Fred. Pode continuar. Então, Tá, então nessa política pendular, né, depois de um tempo, os alemães disseram, não tem mais condições, né, o Brasil está pendendo cada vez mais para os Estados Unidos, né, então vamos começar a tratar como inimigo. Então, a partir de junho de 42, há uma série de torpedeamentos de navios brasileiros, navios mercantes, civis, que não tinham a menor possibilidade de se defender, né? Então, são vários navios, são mais de 10 navios que são afundados. Juntando tudo, são milhares de brasileiros que morrem. E são homens, mulheres e crianças civis. E esses corpos vão dar nas praias do Nordeste, principalmente na Bahia e lá por Aracaju, lá em Sergipe. E isso é muito chocante para o brasileiro, né? Porque finalmente a guerra chega. Né? A guerra que há 3 anos era uma coisa que acontecia no Pacífico, na China, e no norte da África e na Europa, meio que de repente chega no Brasil, as pessoas estão morrendo, né? E aí Vargas diz, olha, a gente não tem condições, a gente não tem um exército, a gente não tem uma marinha, a gente não tem como se defender. Então, se fazem acordos entre Vargas e Roosevelt, né, o presidente americano, e aí simplesmente os americanos assumem a responsabilidade da defesa do Brasil. Sabe? O comando da defesa do Brasil era americano. Se instalam bases americanas aqui, né? E a sede
desse comando, que era a 4ª Frota Naval norte-americana, foi instalada no Recife. Né? O Recife era considerada... O Nordeste era considerada a região mais provável de um desembarque inimigo, né? A partir da África. Né? Então, se os nazistas tivessem dominado o norte da África, né? Eles não dominaram, ainda bem, mas se tivessem feito isso, eles poderiam, em teoria, começar a usar as bases aéreas do norte da África e de lá eles poderiam, tecnicamente, voar até o nordeste do Brasil, cidades como Natal e Recife, e começar a bombardear e trazer navios também. Então, se o Brasil fosse invadido, começaria pelo Nordeste, por Recife e por Natal. E, claro, para os americanos isso era catastrófico, porque a partir do Brasil você poderia subir para o Maranhão, Belém, e daí passar para a América Central, México e o sul dos Estados Unidos, né? Texas e tudo mais. Então, Frederico, muito obrigado. A gente vai ter que correr porque nosso tempo já passou bastante, mas te agradeço muito, foi muito legal. Realmente eu não me lembrava dessa questão de tanta gente morta, né? Interessante. Pelo menos tivemos a Vale do Rio Doce até o FHC. Bom, Roberto, queria que você falasse um pouquinho, vamos responder essa pergunta aqui do Balai, ó. O fato de termos em Pernambuco lendas de origem e matizes tão diversas não atrapalha a criação de um universo de fantasia? Será que ele diz que a gente acaba se voltando para essas lendas? Não sei. Como que vocês interpretam essa pergunta aí dele? Ó? Eu acho que ele quer dizer o seguinte, que eu concordo com ele, assim, porque o que acontece assim, quando, numa mitologia mais fechada da cultura, né, de um país, é mais fácil você criar um universo a partir daquela mitologia, né? Então, Tolkien, vamos dizer assim, que existe uma certa homogeneidade na cultura medieval europeia. Claro que existem abissais diferenças regionais ali, mas de uma maneira geral, os elementos estão ali, né? Que é uma mistura que Tolkien reflete muito isso, assim, ele tem a mistura dos elementos da cultura antiga, né, da cultura dos celtas, alguma coisa por aí, de fadas e gnomos e anões e elfos, não sei o que, com uma certa coisa do cristianismo também. Então, cria uma amálgama ali mais firme para você dali extrair um universo, né? O que ele está querendo dizer é o seguinte, que é difícil no Brasil, de uma forma geral, como cada região desenvolveu, por exemplo, a mitologia que existe no norte do país, ela é muito diversa da mitologia que se trabalha no Nordeste, assim, e não tem, assim, uma unicidade, assim, as mesmas criaturas trabalhadas em vários lugares, né? Então, as mesmas lendas, os mesmos mitos, cada região tem o seu mito, né? Então é diferente, assim. Eu acho que é isso que dificulta essa multiplicidade de figuras, de lendas, de narrativas, que dificulta, porque como o Fred falou, o padrão que se criou para esse maravilhoso foi você criar todo um universo, construir um universo, né? Você parte de uma referência e cria um universo para aquilo ali. E no Brasil é mais difícil, porque o Brasil ele é muito mais diversificado, né? Mas eu acho que isso aí pode ser uma espécie de, justamente o contrário, pode ser, se as pessoas que trabalham com a fantasia quebrarem mais esses padrões do que se produz em fantasia atualmente, né, até agora, e partirem para pegar esses mitos para trabalhar, eles vão encontrar muitas coisas que podem ser matéria-prima interessante, né? Eu acho que dificulta, mas é só as pessoas se livrarem dos padrões que já estão postos aí. Se partirem para isso, vai ser muito possível. Eu acho que é totalmente possível fazer. Nós tivemos uma palestra esses dias com a Teresa Echeverria, que é uma escritora de New Weird, da Argentina, né? E ela dizia mais ou menos isso, que nós já somos mestiços, já somos weird, tudo se mistura aqui e tal. Frederico, você quer comentar um pouquinho essa questão do Balai? Sobre qual questão exatamente, Afonso? Você fala? Ah, tá. Você consegue ler aí? O fato de ter... Então, eu acho inclusive que essa é uma das grandes questões que dificulta trabalhar a fantasia em si.
tradicionalmente se espera que a fantasia se crie um universo muito grande, com mitologia muito aprofundada. Um exemplo claro é Senhor dos Anéis, né? Senhor dos Anéis, só de apêndice, tem mais material do que muito autor tem de livro, né? Porque se aprofunda muito, e tem a língua de cada povo, e tem a história de cada povo, e não sei o quê. Aí você pega outro grande sucesso recente da fantasia, que é a série que deu origem a Game of Thrones, né? Que cada livro é um calhamaço de 800 páginas, sabe? Então, eu acho que em termos de escrita tem que ter muito comprometimento, assim. Se você não tiver comprometido a escrever muito por muito tempo, talvez não seja interessante. Assim, eu não sei se eu topava, sabe, Afonso? Enquanto escritor, pensar assim, caramba, eu vou escrever uma série de 5 livros, cada um com 1000 páginas. Caramba, é muito comprometimento. São décadas da minha vida ali, naquela mesma história, sabe? Eu admiro muito e gosto de ler alguns desses exemplares da fantasia, assim. Mas, para mim, para eu escrever, para ter esse comprometimento enorme de décadas da minha vida, da minha carreira, para construir um mundo coerente e complexo de fantasia, eu não sei se eu ia querer. Eu acho que muito autor nacional não está interessado nisso, eu acho. E é interessante também, Frederico, a Mariana Enríquez, que é aquela escritora argentina, né? Ela vai dizer isso, que a gente tem uma instabilidade mesmo, né? Então ela diz, eu tenho que trabalhar, eu não posso ficar escrevendo Senhor dos Anéis. É muito interessante, né? Pessoal, nós vamos ter que encerrar. Agradeço aqui a todo mundo que participou, por super fiel. Nosso amigo dizendo aqui, muito maravilhoso isso de usar elementos da história, das lendas locais para criar novas imagens literárias. Foi isso que grandes escritores fizeram. Obrigado, Afonso. Muito obrigado e realmente, por favor, se inscreva aqui no canal, né? Sempre estamos tentando chegar a 1000, tá quase lá. E Frederico, muitíssimo obrigado. Foi muito interessante conhecer seu trabalho. É uma pena, assim, que, né, as distâncias quase não existem, mas a gente acaba tendo distâncias, né? Eu conheço pouco do Nordeste, né? E, Roberto, não tem nem como te agradecer, você fazendo essas pontes aí, muito obrigado, super simpático. Meninos, então, vou pedir que vocês deixem uma dica, deem suas palavras finais aí, pelo menos por hoje. E você quer começar, Roberto, por favor? A dica que eu dou é assim, tem tanta coisa para conhecer, né? Até difícil vou ser injusto de falar de uns e esquecer os outros. Então, eu vou fazer o meu merchan mesmo. Eu convido o pessoal a conhecer, né? Quem não conhece ainda o projeto Recife Assombrado, está lá no site orecifeassombrado.com, né? E agora nós estamos trabalhando podcast, né? Fizemos uma primeira temporada que foi até a 17º episódio, que vai sair na semana que vem, né? E falando de literatura, um pouco de cinema, principalmente de imaginário popular, de mitos, histórias de assombração e tal. E é um papo bem divertido que eu acho que as pessoas vão gostar. E ano que vem nós vamos fazer uma nova temporada com muitas novidades desse podcast do Recife Assombrado, né? Que vai estar disponível em todas as plataformas aí. Então essa. E outra dica que eu dou é ler os autores nordestinos. Só tem gente boa, gente. Muita coisa boa para se ler e se conhecer. Tem vários aí na descrição para vocês conhecerem. Frederico, por favor. Obrigado, Roberto. Bom, primeiro eu queria agradecer mais uma vez, Afonso, pela oportunidade de estar aqui falando, né, pelo convite. Agradecer também a presença de Beto, né, que fez a ponte, né, como sempre. E a dica que eu deixo para vocês aqui é... Aqui no Recife, a gente tem Afonso, eu acho que seria uma dica para você também, para uma futura entrevista aqui. Nós temos um grupo de escritoras, todas mulheres, né, que é o Coven de Escrita, que são meninas que escrevem o fantástico e são todas aqui do Recife, né? Então, temos escritores incríveis aqui, como Marina Mello, Mirella Paz, Priscila Sátima, né, que estava com a gente, né, Beto, lá na Bienal, no ano passado. Foi na Bienal, não foi? Exatamente, a Bienal foi ótimo, foi muito bom. Trabalho maravilhoso dessa turma, essas meninas são fantásticas mesmo. Bem organizadas, sabe? Então, assim, se você quiser, daqui a pouco te dou um contato delas, para você fazer, de repente, sei lá, uma entrevista coletiva com elas, porque elas são uma espécie de coletivo mesmo, da literatura,
e elas tratam não só do fantástico, mas de temas do feminismo, da sexualidade feminina, tudo dentro da literatura do fantástico, né? E é uma coisa que a gente não vê muito por aqui, e elas são todas aqui do Recife. Então, minha dica é essa, procurem, joga no Google aí, Coven, C-O-V-E-N, de escrita, aí Recife, você vai achar elas. Tem a Camila Inojosa, que estava aqui com a gente também, né? Muito obrigado, Camila, pela presença. E também os meninos, o Balaio aí, como é que é o nome do João Paulo Parísio, né? Muitíssimo obrigado, pessoal, por ter ficado aí bem fiel. Então, agradeço muito vocês. Deem uma olhada aqui, que nós temos livros da Amazon, a gente sempre tá divulgando aí, vocês ajudam o canal. Que mais? Deem uma olhadinha no que a gente já tem aqui, tem quase 150 vídeos, Roberto já esteve com a gente aqui, acho que foi sábado passado, Roberto, foi? Que nós estivemos juntos? Muita história aí, né, ainda. E, bom, foi um prazer, gente, agradeço muitíssimo, um abraço para todos, obrigado para o público que esteve aqui com a gente. Pessoal, até a próxima, muitíssimo obrigado, viu? Boa noite. Valeu. Um abraço, boa noite.